Vamos esquentar esse Palmeiras e Cruzeiro. Ô Simões, primeiro, o que você espera de Galo e Cruzeiro? Sei que daqui a pouquinho, sei que você vai no plantão da cidade hoje ou é algum dos companheiros que está na redação? Não, sou exatamente eu. Perfeitamente. Daqui a pouquinho, daqui 4 minutinhos. Então já fale de Palmeiras e Cruzeiro, o que você espera do jogo do fim de semana? É um jogo que tem muita expectativa para sabermos sobre como o Palmeiras vai se comportar. Acho que neste exato momento, talvez nem o Abel saiba, mas há muita dúvida se será um Palmeiras mesclado, reserva. Eu não apostaria um Palmeiras reserva não, porque o Palmeiras não pode se dar ao luxo de perder a liderança no fim de semana não, hein? Mas você sabe que eu tenho dúvida que até pelo estilo de jogo do Cruzeiro, se não seria vantagem o Palmeiras titular? Claro que tecnicamente é um time muito superior, mas eu acho que fisicamente o Palmeiras vai estar arrasado, cara. Será o terceiro jogo seguido do Palmeiras titular. Nível, porque eles jogaram contra o Flamengo no Maracanã, correndo atrás do resultado, porque o primeiro tempo já terminou 3-1, não foi isso? Sim. Aí vão jogar com a LDU na altitude, tomam um 3-0. No primeiro tempo. E tomou o primeiro gol logo de cara e o segundo logo depois, não foi isso? Sim, sim. E no finalzinho do primeiro tempo toma o terceiro. Mas com 2-0 já era o desespero, pô. É você reverter 2-0. E aí, absurdamente. E aí, pra você voltar, treinou hoje 11 horas, mas o cansaço não vem hoje, né? O cansaço vem amanhã, domingo, para jogar domingo à noite, um jogo de muita intensidade no gramado sintético, que é diferente, né? É diferente o nível de impacto, o nível de... Então, eu não sei, eu fico com a dúvida, assim. Claro, o Palmeiras é um timaço, cara, um timaço. A gente tá dizendo aqui de, um Palmeiras reserva. Cara, um Palmeiras reserva pode ter Sousa, pode ter Maurício... O Alan, aquele garoto, tá esperando a questão aí do STJD, né? Acho que ele tá suspenso, pegou mais um jogo. Ele tá suspenso, mas parece que o Palmeiras recorreu, pedindo aí um efeito suspensivo. Mas, de toda forma, o Aníbal Moreno não joga, né? Já não jogou ontem e não joga também. Mas a gente tá dizendo aí de jogadores de alto nível. Mas, de toda forma, eu acho que, assim, é muito difícil tirar dos caras do Palmeiras não estarem pensando no jogo de quinta. Eu acho que é muito difícil. É uma possibilidade muito próxima de uma final de Libertadores, tá? E é uma situação bem complicada a do Abel. É uma situação bem complicada. Porque ele tem um time completamente descansado. O Cruzeiro jogou sábado passado, né? Contra o Fortaleza. Folgou domingo, segunda e voltou terça, não foi isso? À tarde. Quer dizer... fisicamente há um abismo entre os dois times. Tecnicamente o Palmeiras é um pouco melhor, mas é uma situação complicada, cara. E você imagina, hein? O Palmeiras pode se complicar nas duas competições na mesma semana, né? Porque se o Flamengo ganha do Fortaleza amanhã, joga uma pressão enorme sobre o Palmeiras. Se o Flamengo não vence, o Cruzeiro pode se recolocar na briga pelo título. Sim. Com uma vitória sobre o Palmeiras. Isso, exatamente. Tem enquete no chat, inclusive, quanto a provável time. Ô Simões, você vai lá no Plantão da Cidade, chama o Pedro Abílio pra resenha pra gente aqui, tá acompanhando o Cruzeiro hoje, pra gente falar um cadinho do time pro fim de semana também. Preciso do like da galera, vai participando com a gente aí. E poder falar da exclusiva com o Christian, né? Verdade. Foi o Rádio Esportes hoje, teve uma exclusiva com o Christian, volante do Cruzeiro, que vai jogar domingo. Vai jogar no fim de semana. O Pedro Abílio vai trazer mais informações do Cruzeiro aqui também. Preciso do seu like, clica no joinha aí, vota na enquete. Cruzeiro ideal pra domingo, hein? Uma discussão que sempre rola aí. Cruzeiro ideal para domingo tem o Wanderson, tem o Arroio, não tem nenhum dos dois. Vota na enquete que tá no chat aí. O que você imagina como um Cruzeiro ideal para esse duelo contra a equipe do Palmeiras? Deixa eu abraçar a turma do chat. Alô, Robinson Henriques, em Cabo Frio, na audiência, participando. O Cleiton Silva também está conosco. O Vinícius Mendes também está no chat. O Ronaldo Biruta está sempre conosco também aqui. Ele está dizendo que o Cruzeiro não pode se preocupar se o Palmeiras vai poupar ou não. Tem que preparar para enfrentar o Palmeiras. Aliás, Flamengo e Palmeiras com reservas são mais fortes que a maioria dos times da Série A. Opinião do Ronaldo aqui no chat. Obrigado pela mensagem também. Vai votando na enquete aí, vai deixando o like, clica no joinha. Obrigado a todos que nos acompanham. Chega aí, Pedro Abílio. Você está acompanhando o Cruzeiro hoje? Vamos trazer detalhes do time. Hoje mais cedo acompanhava, né, a nossa equipe na programação da Itatiaia e conversava também com o Emerson Pansieri, que está curtindo folga. Cruzeiro e Palmeiras no fim de semana. Boa tarde, Pedro Abílio. Tudo bem, né? Boa tarde, Cirilo. Tudo bem? Tudo bem. Pro fim de semana, o provável time que a gente desenhou é o time que todo mundo sabe do Cruzeiro, né? Vamos colocar na tela aí. Olha lá, Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidjalba, Kaique, Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian, Wanderson e Caio Jorge. Seria o provável? É esse time. Esse é o provável.
com pouquíssimas ponderações, né, com relação à possibilidade dele tentar alguma coisa em termos de velocidade nas vagas, né, de Wanderson ou Christian, porque ele jogou no fim de semana contra o Fortaleza, preservando alguns jogadores, né, e esboçando também um time um pouquinho diferente. Esse time aí já não joga junto, né? Esse 1-11 aí, que é o que o torcedor está acostumado a algumas rodadas. É o que mais jogou, né, na temporada. É o que mais jogou na temporada. Então, a tendência é que esse time retorne a campo no fim de semana. Ele deve ter o Sinisterra, tá, Cirilo? Que tem treinado. Hoje foi o segundo dia de atividade integral dele. Desde 5 de outubro sem jogar por um edema na coxa esquerda. É uma possibilidade forte para estar no banco de reservas. Vamos observar, porque amanhã tem a última atividade lá na Toca da Raposa, 2 antes da viagem, que acontece na noite de sábado para São Paulo, para esse compromisso. E é um Palmeiras, ô Rafa, até ia fazer um contra um de Cruzeiro e Palmeiras. Eu falei, vou mexer com isso não, ninguém sabe qual Palmeiras vai jogar, né? Exato. Vai fazer um time aqui, ninguém sabe qual Palmeiras vai jogar. Existe uma dúvida nessa questão, principalmente por conta do resultado de ontem, mas como o Simões bem pontuou, eu acho bem difícil o Abel não mexer nessa equipe. Eu acho que ele vai, algumas peças ali, principalmente do meio para frente, talvez ele faça algumas mudanças, mas o Cruzeiro pode se beneficiar disso e também voltar essa briga pelo título. Acho que depois do jogo do Sport, eu acho que o Cruzeiro deu uma certa relaxada em relação ao campeonato, no sentido de tipo, não vamos conseguir mais chegar na ponta. Mas eu acho que um jogo desses contra o Palmeiras, sendo uma final, o campeonato de pontos corridos te proporciona isso, né? Você tem várias finais aí durante o campeonato. O Cruzeiro conseguindo aí os 3 pontos lá em São Paulo, dependendo do resultado do Flamengo, o Cruzeiro cola de novo e segue aí, faltando 10 jogos para acabar o campeonato, na luta pelo título. Se perder, realmente, aí o Cruzeiro meio que sai um pouco dessa... confirma, né, a saída da briga pelo título. É uma luta pelo título ainda em aberto, e esses jogos aí da Libertadores, eles podem auxiliar o Cruzeiro a dar uma encostada nessa história, além do confronto direto. Muita dúvida quanto ao que será o Palmeiras, já como o Simões trouxe há pouco, a certeza que o Aníbal Moreno está fora. Aníbal tem um edema na panturrilha, já esteve lesionado ontem e não vai jogar no fim de semana também. O Palmeiras confirmou. O Piquerez está suspenso, foi expulso depois do jogo passado. E o Alan levou mais um jogo de suspensão. Então, a não ser que o STJD mude alguma coisa, está fora também. Ele fez o gol no Mineirão, né? O gol do Palmeiras no Mineirão foi dele. Vitória por 2-1, né? 2 gols do Caio Jorge e um dele. 2 gols, assim, com 5 minutos já estava 2-0 pro Cruzeiro. Ali naquele jogo do Mineirão, no turno. Bom, é um excepcional Palmeiras e Cruzeiro no fim de semana. Você está falando aí sobre opções, mas o que você espera do jogo, Rafa? Eu espero o Cruzeiro tentando marcar lá em cima, transições rápidas, tentando encurralar um pouco o Palmeiras e se beneficiando um pouco dessa parte física e mental que o Palmeiras vem vivendo aí depois da derrota pro Flamengo, derrota na Libertadores. Acho que o Cruzeiro vai tentar, assim como foi no Mineirão, o Cruzeiro vai tentar ir para cima e tentar confirmar logo esse jogo, os 3 pontos, marcando gols logo no início, para não deixar nenhuma dúvida. Porque o Palmeiras é aquele time, o famoso carne de pescoço, né? Se você for deixando o jogo correndo, o Palmeiras vai mastigando o jogo, chega um momento que o Palmeiras consegue lá marcar, porque tem qualidade para isso. E isso pode complicar um pouquinho a vida da Raposa. O que você espera do jogo, Pedro Abílio? Eu espero que seja um jogo para o Cruzeiro tentar se impor, como o Rafa está falando, porque a tendência é essa, né? É um Cruzeiro com um pouco mais de posse de bola, é um Cruzeiro com um pouco mais de ímpeto, até porque a gente está falando de um Palmeiras que, além dessa situação física e mental, é um time que está sendo meio que reconstruído, né? Em torno das peças que começaram a render mais no segundo semestre e das que chegaram também. Então eu acho que é um Cruzeiro um pouco mais consolidado, só que o Palmeiras tem mais qualidade, né? Isso que o Rafa falou é bem verdade, que é um time que, como sobra qualidade, ele nem sempre ele precisa ser dominante nos jogos. Sempre burocrático, né? Vai levando, até que um momento vai lá, o Vitor Roque decide. Acho que o Palmeiras, inclusive, deveria ter sido burocrático ontem, tá? Contra a LDU, segurado, esperado um cadinho.
Não sei, o Simões eu lembro. Eu acho que o Palmeiras foi surpreendido. Eu lembro do Simões comentando do Brasil na Copa de 22, que o Tite sempre foi um cara que jogou de um jeito, com os 2 volantes ali, um atacante, aquele esquema do 4-2-3-1 do Tite ali a vida inteira. E aí, na hora que ele chegou na Copa do Mundo, ele foi picado pela mosquinha da ofensividade. E aí o Abel mexeu no Palmeiras e ele encontrou um Flaco e Roque que deu muito certo, né? E vem dando muito certo nos jogos recentes. Ontem o Flaco Lopes foi uma negação, né? Porque ele não correu, né? Não correu nada no jogo. E aí, assim, talvez ontem tivesse sido o dia do Abel fazer o que ele fez, inclusive, em algumas oportunidades contra o Atlético, né? Em mata-mata vários aí de Libertadores, onde ele cozinhou, esperou, tranquilo. Não, vamos lá, pra que eu vou? Não, deixa vocês aí, vai tentando. Daqui a pouco eu faço um golzinho, mato o jogo, ou ganha nos pênaltis, né? Como aconteceu, e se classifica. Então, talvez tenha faltado um pouquinho de esperar um pouco mais para tentar utilizar os 180 minutos do mata-mata em vez de tentar jogar demais ontem, não sei. Ontem eu acho que o Abel se surpreendeu com a forma de jogar da LDU. A LDU meio que empurrou o Palmeiras para trás. Eu acho que o Palmeiras não esperava essa pressão inicial da LDU. E o meio-campo é o que você disse. O Flaco Lopes não jogou e ele não baixou tanto no meio-campo para poder auxiliar o Andreas Pereira e o M. Martins, principalmente, seja para recomposição ou também para poder fazer a criação da equipe. Então, esse meio-campo do Palmeiras ficou muito vazio e a LDU deitou e rolou. Tinha maioria numérica naquela faixa de campo. Foi onde a LDU acelerava o jogo e sempre pelo lado esquerdo de ataque ali, com o Braia, que acabou sendo expulso no finalzinho da partida. Então, essa questão que você pontuou, eu também concordo. O Abel meio que poderia ter sido um pouco mais cauteloso. Mas é aquele caso, né? Se ele faz isso numa semifinal de Libertadores, ele tira um dos atacantes, nossa, aí a turma do amendoim, como diria Filipão, né, que apelidou a torcida mais crítica do Palmeiras, vinha abaixo, porque Flaco Lopes e Vitor Roque é uma dupla que está aí. A torcida do Palmeiras está em um caso de lua de mel aí com os dois, mas acabou ontem pagando o preço por isso. É o que rolou, 3-0 para a LDU. Abílio, eu volto sempre, amigo. Obrigado, um abraço a todos vocês. Vou preparar a turma do bate-bola em instantes, beleza? Vamos lá.